Então vamos lá, boa noite. Hoje vamos falar sobre o perfil analista. Nas últimas aulas a gente abordou os outros três perfis, que é o executor, o comunicador e o planejador. Falamos a fundo, opa, falamos a fundo de cada um deles. Conseguimos explorar, talvez não tudo, mas o máximo aí, muita coisa sobre os perfis individuais. E hoje chegou a hora de falar sobre o analista. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. A gente está fazendo a análise do perfil através de uma apostila, que tenho acesso aí para vocês, e também através de um perfil real, que foi feito um teste de verdade, com uma pessoa de verdade, que é esse daqui. A gente já falou do perfil, bastante do perfil dele, né, do executor, o comunicador. O planejador é baixo, então a gente viu que características do planejador a gente tem nesse perfil aqui. E agora a gente vai fazer o perfil analista e vamos analisar também o que esse perfil analítico traz de característica para esta pessoa aqui. Lembrando que essa pessoa é uma pessoa real, que eu apliquei o teste e que me concedeu autorização para que eu pudesse aplicar, explorar didaticamente esse perfil. Então tá aqui, analista, características de pessoas com tendência a trabalhar presas a regras e procedimentos. Os analíticos são pessoas incríveis, são pessoas muito centradas, que pensam lá na frente, que olham de todos os ângulos, e em relacionamento são pessoas fantásticas para relacionamento. São pessoas que têm uma capacidade de entender o todo de um relacionamento e de controlar com maestria uma situação. O maior problema do analista é ele mesmo. A gente vai abordar bastante aqui, você vai entender. Eu gosto de fazer comparações com outros perfis para você ter essa percepção da diferença. É claro que nenhum de nós somos 100% nada. Desculpa, peraí, meu nariz está coçando. Nenhum de nós somos 100% nada. E quando eu for falar agora do analista, eu vou falar basicamente do 100% do analista, totalmente analista. E ninguém é totalmente analista. Então, a pessoa que é o perfil analítico alto vai se identificar bastante com isso aqui. Não significa que vai se identificar com tudo. E a pessoa que é analítico baixo vai se identificar pouco com isso aqui, mas ainda assim vai se identificar com algumas características. E saber o perfil da pessoa, se é baixo ou alto, influencia na análise do relatório. Por quê? Também tem características daquele perfil que a gente vai entender. O analítico desse cara aqui que a gente está fazendo essa análise é EB, que é o extremamente baixo. E aí, na hora certa, a gente vai ver o que isso significa e que características do analista a gente puxa por ele ter um EB aqui nesse perfil. Vou fazer uma breve comparação com os executores, porque os executores estão na ponta do quadrante, está lá do outro lado do quadrante. Eu falei na última aula que o perfil executor e comunicador são perfis irmãos, que andam de mãos dadas, e o perfil analista e planejador são outros perfis irmãos que andam de mãos dadas, mas entre eles são como se fossem primos, estão mais afastados. Comunicadores e executores para lá, analistas e planejadores para cá. E às vezes, é raro, mas às vezes você vai pegar pessoas aí que tem um perfil de lá e de cá ao mesmo tempo. Ou vai ser um executor e planejador, ou analista, e são perfis raros e contraditórios, são perfis que têm mais dificuldade de lidar. Você pode perceber nesse caso aqui que não acontece isso, né? O cara está do lado de lá do quadrante, executor e comunicador está aqui, alto, e o planejador e analista baixo. Quando você pegar um executor alto e um analista alto, que é o mais raro de todos, digamos assim, é uma pessoa que vai ter vários conflitos. Eu tenho já cases reais de clientes assim, e hoje a gente vai aprender um pouco como lidar com alguns desses conflitos que a pessoa sofre. Depois, na próxima aula, a gente vai começar a analisar os índices, e os índices vão ser essenciais para você ajudar a pessoa a lidar com isso. Não é só o perfil que importa. Um dos pontos fortes do relatório, né, do assessment, é o poder que esse relatório traz em relação à análise profunda da pessoa em si, da pessoa individual, além do perfil. Não é só um teste de personalidade, só a pessoa fazia na internet, né? Eu sou analista, o analista é assim, beleza, então eu sou assim. Não. Como eu disse, ninguém é 100% nada. E o objetivo aqui
é saber o perfil exato da pessoa, do candidato. Por isso, se você tiver 10 pessoas, os 10 for analistas e fizer o relatório para os 10, você vai ter 10 resultados diferentes. Isso é incrível, tá bom? Então, vamos lá. O comunicador e o planejador têm algumas similaridades. Agora, o executor e o analista são extremamente opostos. O executor, ele é totalmente voltado para ele. Então, ele sempre vai estar bem, disposto, motivado, foco no resultado, e ele está atropelando tudo. Então, ele tem um problema de relacionamento seríssimo. Ele lida muito mal com as pessoas. Ele sempre vai ser grosseiro com as pessoas, às vezes vai ofender as pessoas de graça. A gente já viu aí alguns pontos de melhoria. Ele não tem a ver com educação, não. Falar assim, o cara foi mal educado. Não, não tem a ver com educação, não. O perfil dele é assim. Às vezes ele até acha que ele está sendo educado, ele foi bem educado, mas a pessoa que está recebendo aquela mensagem vai se sentir mal com a forma como ele falou. Vai achar que ele foi grosseiro e tudo mais. O analista é o oposto disso. O analista é a pessoa totalmente voltada para os outros e nada para si. Então é uma pessoa que tem uma tendência maior de ser depressiva, de ser pessimista, e ele lida muito bem com as pessoas. É interessante até você perceber que quando seu perfil é analítico, ou seu cliente tem um perfil analítico, é muito, muito, muito mais fácil de você conversar, de você lidar com ele. Você não vai ter quase nenhum tipo de problema de relacionamento, porque ele sempre vai se pôr no seu lugar, ele sempre vai perceber tudo que você está querendo dizer para ele sempre vai entender. Sabe aquela coisa, a gente até falou na aula passada, né? De você tentar dar uma dica para o comunicador, para o executor. Nossa, o executor vai te esculachar, ele não quer saber. Agora, se você falar para o analista, ele vai te agradecer, ele vai achar o máximo, ele vai achar muito bom isso. Porque você está ajudando ele, e ele vai ser grato a você. Então, são pessoas que são gênios. Analistas são preocupados, têm rigidez, mas são calmos. O seu comportamento com as pessoas é discreto, tende a ser pessoas na dele, calada, retraída. A sua grande desvantagem, que eu estou falando, é ser pessimista. Olhar para si mesmo, foco no outro e sempre achar que as coisas não vão dar certo. Possui facilidade na arte de ser mais sensível. Então, são pessoas que são excelentes amantes, são muito sensíveis, perceptivos. Tem agilidade, inteligência e intelectualidade. Pensam muito rápido, eles desenvolvem muito mais isso daqui, ó, capacidade mental, cérebro. Tem habilidade com tarefas detalhadas ou de improvisação rápida. Prefere atuar com o estímulo dos outros. Ele gosta, ele precisa das pessoas estimulando ele. Como ele é pessimista, ele tem essa necessidade. Geralmente é o tipo de funcionário muito leal e se compromete bastante com o trabalho. Ele gosta de surpreender e é muito sensível à crítica e magoa-se com muita facilidade. Lembra, eu não falei que quando você quer ajudar a pessoa ele vai achar bom? Vai. Eu não estou falando aqui agora disso, estou falando da crítica. A crítica é diferente. Se você chegar aí para um analista e falar mal do trabalho dele, nossa, você acaba com ele. A gente até falou um pouco. O planejador também tem isso, mas menos. O analista é mais. O analista, ele multiplica muito o comentário negativo. Tem até uma continha que a gente faz. Você usa o número 6, assim, ó. Se você falar uma coisa ruim para o analista, ele vai ter peso 6 para ele, em geral, tá? É um número aí que não é científico, é um número mediano aí para a gente brincar com essa questão aí, que funciona, na prática funciona. Então, você chega para o analista e faz uma crítica do que ele fez, aquilo vai ter peso 6. O que isso significa? Significa que ele vai ter que ter 6 elogios daquilo para compensar uma crítica que ele teve. Ainda não vai ficar bom, não vai ficar satisfeito. Mas é como se 6 elogios meio que anulasse ou equiparasse com uma crítica. Percebe a dificuldade dele lidar com essa crítica? Então, precisaria de mais do que 6 pessoas elogiarem para ele começar a pensar que pode ser que seja bom. Né? Um criticou, putz, tá uma bosta. 6 falou bem, beleza, tá neutro. E aí a 7ª pessoa fala bem, ele começa a pensar que talvez seja bom. Mas se alguém criticar, putz, já é 12, né? 2 do comentário negativo, pronto, já é como se fosse peso 12. Aí precisa de 12 pessoas falar bem para compensar aqueles 2 negativos, entendeu? Isso é uma coisa aí que
o analista é pessimista e é um problema de lidar com isso daí. Você tem que sempre estar reafirmando para o analista. É importante você entender isso, porque se você pegar o cliente com o perfil analista, você sabe lidar com ele, que é o nosso principal objetivo aqui, entender o perfil do nosso cliente. Ele é intuitivo, curioso, tem inteligência verbal, sabe se comunicar, observa as oportunidades e apresenta soluções momentâneas para problemas urgentes. Por ser, olha só a palavra aqui, ó, extremamente perfeccionista, o planejador é perfeccionista, mas o analista é tudo perfeito, entendeu? Não é planejar as possíveis falhas e pensar no resultado como dando certo. Não, aqui é tudo perfeito. E lembrando, eu estou falando do perfil 100% analista, ninguém é 100%. Então, se você é analista, você vai se identificar bastante, mas não tudo. Então, por ser extremamente perfeccionista, deve ser monitorado até o fim de uma atividade, devendo ser constantemente estimulado para vencer aquela fase de pensar e fazer, necessitando assim de reforços de aprovação. Sempre tá falando para ele assim, tá certo, vai, você consegue. Não, tá certo, vai, não, é isso aí mesmo, tá certo. Pois sempre ele vai sempre pensar que o seu trabalho não tá bom o suficiente, tá sempre imperfeito, tá sempre faltando alguma coisa, sempre precisa melhorar. Vamos às implicações de um analista. Aqui que a gente vai perceber e analisar esse perfil aqui, ó. Quais são as aplicações? Se for muito alto ou se for muito baixo. Nesse caso aqui é baixo, né? Extremamente baixo. A gente já vai chegar nele. O cara que tem um analista muito alto, ele vai ter um comportamento preciso, atento aos detalhes, diligente, organizado, autodisciplinado, muito conservador. As necessidades dele, ele precisa de conhecimento específico do trabalho, ele precisa ter certeza, ele precisa ter compreensão exata das, olha só, das regras. Tem que ter um tempo para poder estudar, para poder treinar, ver o produto finalizado, acabado, não ser exposto ao risco de errar. Olha o perigo desse negócio aqui, ó. O risco de errar para ele já né, não estamos nem falando do erro. Estamos falando do risco do erro. Olha só o problema. E o reconhecimento por um trabalho sem erros. A gente estava falando aí, tem a Cássia, né? Cássia, sobre um comentário negativo. Eles falam assim, nossa, aquele comentário negativo. Nossa, o que eu fiz de errado? A primeira pergunta do perfil analítico é, o que eu fiz de errado? Eu errei. A pessoa criticou, eu errei. Não importa. A pessoa pode ter mentido, criticado de propósito, só para me atingir. Ela vai atingir, entendeu? Porque eu sempre vou trazer para mim isso daí. Eu errei. Não, o planejador vai olhar. O planejador vai olhar para ver se essa pessoa poderia realmente fazer aquele tipo de comentário, entendeu? Ele vai entender a situação por trás. O analítico já traz direto para ele. É sempre assim. Isso se for um autoplanejador, um autoanalista, né? Todos esses detalhes aqui, organizado, disciplinado, conhecimento específico. Esse negócio de conhecimento específico aqui tem até um exemplo. Até um exemplo assim, ó. Imagina que o cara, um homem, é autoanalítico e ele recebe uma tarefa besta de fritar ovo. Pela primeira vez. Ele não vai, por mais que alguém fale para ele, não, é só você quebrar o ovo na panela com um pouquinho de óleo e boa, ele não vai fazer. Primeiro ele vai estudar, né? Se ele for uma pessoa da era digital, ele vai para o YouTube, vai assistir vídeos de como fritar ovo várias vezes, vai ver de várias pessoas ensinando, para comparar uma com a outra e para descobrir qual que é o melhor jeito. A panela tem que ser perfeita, no tamanho certo, não pode ser qualquer panela. Se tem uma quantidade de óleo certa, é 3 gotas, então é 3 gotas, não é 2, não é 4. Tem que ter certinho como é que faz. Ele tem que ter certeza da compreensão exata das regras para fazer aquilo ali. Aí sim, ele vai fritar o ovo. Esse é um diferente exemplo. Do planejador. Não, o planejador totalmente diferente. Vai ver que tem que botar óleo, que tem que ligar a panela, que tem que ligar não sei o quê, papapá. Mas não vai ficar naquela de que tem que ser 10 mililitros. Não, no planejador, ele quer saber que vai dar certo. 120 graus. E tem que o frango, ou vamos falar feijão.
feijão tem que botar de molho antes. Não, ele vai jogar o feijão ali junto, não ficou de molho nada, tá com óleo, tá as coisas que tem que fazer, tá tudo aqui. Ok, fecha a panela, ok, cumpri todas as etapas, cumpri, beleza. Isso é o planejador. Mas o outro não, ele vai no detalhe. Tem que ter receita, tem que saber qual é a panela certa de feijão, não é qualquer panela. Qual Você é falou a boca aí, ó, que você tem que usar. O detalhe. Quantos mililitros, se é uma colher, se são 2 colheres, se é colher de sopa, se é colher de... Sabe? É todo no detalhe. É diferente. É diferente. Legal, adorei esse exemplo. Vou fazer aqui uma comparação dos 4 perfis fritando o ovo. Vai, fritando o ovo. Imagine um executor fritando o ovo pela primeira vez. O que ele faz? Ele pega a primeira panela que ele vê e quebra o ovo lá dentro. Pronto. Aí depois ele vai descobrir que acabou o gás. Não tem problema. Ele vai dar um jeito de resolver, ele vai pegar o gás do vizinho emprestado, afinal de contas o ovo já está na panela, né? O comunicador vai fritar o ovo, ele vai pensar, qual que é a panela para fritar o ovo? Ah, é uma frigideira. Não tem frigideira. Não, beleza, não tem problema não. Vamos pensar em um outro jeito de fritar o ovo. Aí não tem fogão. Não tem fogão. Não, beleza, então, vamos pensar num outro jeito de fritar o ovo. Aí o comunicador vai inventar uma forma de fritar o ovo na chapa no sol. E vai funcionar, porque ele inventa um jeito para tudo. Ele dá uma nova solução para aquilo lá. Ele pensa numa saída, ele não fica encurralado de jeito nenhum. O planejador, como é que ele faz? Bom, ele sabe que ele precisa de óleo, de panela, de gás, de ovo, de sal, do prato para ele comer depois, ele sabe tudo que precisa, ele vai pensar e vai planejar antes. Aí ele vai verificar se tem todos os recursos necessários para começar essa tarefa e finalizar essa tarefa. Depois que ele fizer isso, separou a panela certa, pegou o ovo, separou o sal, já está com o pratinho, já colocou até o guardanapinho ali no pratinho para a hora que terminar de fritar o ovo, colocar, né? O executor não está nem pensando nisso. Depois que fritar o ovo, nós vemos onde é que põe. Aí ele inicia a tarefa. E aí ele inicia e faz tudo certinho. Por quê? Já está com a panela separada, o óleo separado, não vai faltar nada, não vai ter um empecilho grave no meio do caminho que possa interromper a tarefa. Como, por exemplo, descobrir que não tem sal, ou descobrir que acabou o gás. Não vai acontecer isso com o planejador. E o analista, acabei de descrever, ele vai primeiro pesquisar, vai lá para a internet, vai assistir o vídeo, vai ver como é que faz. Primeiro, diferente do planejador, o planejador simplesmente vai ver se tem tudo que precisa para realizar a tarefa até o fim. O analista não, ele vai se ater aos detalhes. Opa, travou aí? Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Faz joinha para mim, faz joinha para mim. Beleza, voltamos então. Então o analista vai se atentar totalmente aos detalhes. Percebe a diferença? Excelente comparativa aí entre os 4 perfis. Agora, Lucas, para ser mais exata, o detalhista, se ele lê numa receita, ponha um sal a gosto, ele vai ficar louco. Nossa! É horrível para o analista esse tipo de informação. Não, pelo amor de Deus. Como assim? Sal a gosto? Cadê a quantidade? Corrija o sal e a pimenta. Pensa, corrija o sal. É para matar. Pelo amor de Deus, o cara vai sofrer com isso. Vai sofrer desesperadamente com isso. Bem, excelente. E se for baixo? O que acontece se o analista for o perfil baixo analista? Agora a gente vai ver o caso desse cliente aqui, ó, extremamente baixo analítico. É o cara que vai ter um comportamento flexível, tolerante com riscos e incertezas, você percebe que é o contrário. Livre da delegação de detalhes, não precisa muito disso. Não conformista, informal, casual, desorganizado, né? O analista normalmente é muito organizado. E vai ter um comportamento agressivo. Aí, ó, tô falando do baixo analista, tá? Vai ter um comportamento agressivo quando criticado ou rejeitado. O alto analista vai ter um comportamento depressivo quando criticado ou rejeitado. E o baixo analista vai ter um comportamento agressivo, é diferente. E quais são as necessidades da pessoa que é baixo analista? Liberdade de expressão, prefere delegar, ausência de controle rígido, não ser controlado, tem um ambiente de trabalho descentralizado
e a oportunidade de aproximação. É flexível com o trabalho, liberdade para fazer exceção, gosta de fazer as coisas diferentes também. E o resumo aqui dos comportamentos por intensidade. No EB, que é o nosso caso desse perfil aqui, extremamente baixo no analítico, tá aqui, a gente vai ter indisciplina, desorganização e desrespeito. Olha só, isso é um problema. Então, a pessoa vai demonstrar, muito provavelmente, essas características aqui. E eu posso afirmar a vocês que é verdade. Porque eu conheço esse perfil, essa pessoa é uma pessoa real, é uma pessoa que eu atendi de verdade, que eu apliquei o teste de verdade e que eu conheço a fundo, e é verdade isso daqui. Então, eu encontro nesta pessoa que a gente está analisando. Por que eu estou comparando com uma pessoa real? Porque assim, ó, quando você vê o relatório da pessoa, tipo, se eu não conhecesse essa pessoa, eu estou dizendo para você a tendência, entendeu? A tendência de comportamento. Se eu sei que ele é MB no analista, ele vai ter uma tendência de ser assim. Significa que é? Não, não significa que é. Mas é bem provável que seja. É uma tendência. Você vai confirmar isso como? Obviamente, conhecendo a pessoa e conversando com ela, analisando os hábitos dela e tudo mais. Antes de você conhecer, você não pode ter certeza. Você não vai chegar lá e concluir, meu coach é indisciplinado, desorganizado e não respeito. Não, você não vai concluir isso. Mas você já vai lá ciente de que é bem provável que ele tenha esses tipos de comportamento, que isso faça parte do perfil dele. E aí aqui, ó, liberdade para fazer exceção, flexível com o trabalho, ambiente descentralizado. Travou novamente. Travou, gente? Oi, Voltou, tá ouvindo? voltou. Voltou? Então, por isso que eu estou fazendo a comparação aqui com uma pessoa real. Porque você vê aqui o perfil dele sendo uma pessoa que gosta de liberdade, gosta de liberar, não gosta de controle rígido, não gosta de ser controlado, e soma esses detalhes que eu falei aqui, com essas 3 características aqui, indisciplinado, desorganizado e respeitoso, você vai ver que essa pessoa, na prática, tem, de fato, essas características. De fato, você pode conhecer a pessoa, você vai verificar, vai poder confirmar a característica dela sendo real. É uma pessoa que não gosta das coisas Lucas, detalhadas, gosta de exceção. Fale, Cássia. você está falando aí um EB, né? É, Então, se o cara for um que é um executor, e ele tiver um analista baixo, muito baixo, quer dizer, ele pode apresentar essas características aí, principalmente a parte que você estava falando, de defeito, né? De sim, defeito no sentido de ponto de melhoria, né? ponto de A parte melhoria. do desrespeito, essa coisa toda, né? Exatamente. Você acredita que ele seja uma pessoa que seria uma pessoa grosseira? Seria até a ponto de ser grosseiro? Esse desrespeito seria igual aquele ditado que existe: Não. o primeiro a perder razão, o primeiro a meter a mão, alguma coisa do gênero? Não. Não. Assim, ó, vamos analisar. Se a gente for analisar a fundo isso que você perguntou nesse perfil, esse aqui é um MA no comunicador. O comunicador acima do executor. Se fosse o contrário, se o executor tivesse primeiro, aí sim é muito provável que ele fosse grosseiro mesmo. Que ele fosse grosseiro mesmo. Agora, então, se ele for um executor alto, muito alto, que é o primeiro, e ele tiver como nível mais baixo um analista, pode chegar uma pessoa a ser grosseira. Sim. Muito provavelmente ele vai ser bem grosseiro. Se você tiver um EA aqui, que é extremamente alto no executor, aí nem precisa do EB lá embaixo. Ele já vai ser grosseiro por natureza. Tá, entendido. Entendeu? Agora, nesse caso aqui, esse desrespeito não necessariamente é a pessoa ser grosseira. Mas tipo assim, ó, eu não me preocupo com a sua opinião. Eu posso acabar demonstrando desrespeito com você simplesmente por não te ouvir. Por não me preocupar com a sua opinião. Mesmo sabendo falar, mesmo sendo bonzinho, entendeu? Eu chamo isso do educado deseducado.
É, um educado deseducado. E às vezes a gente encontra pessoas que É. elas não alteram a voz, elas não xingam, elas não perdem a calma, mas elas, toda a gentileza dela, elas são mal educadas. Eu já É, encontrei algumas pessoas, vamos dizer assim, com alto executor e baixo analista. sim. Isso aqui você vai encontrar, por exemplo, nesse perfil aqui. Nesse perfil aqui você vai encontrar essa característica. Agora, essa característica, lógico, a forma como ela se apresenta é uma leitura individual. E isso vai ter a ver com as crenças da pessoa, com a criação da pessoa. Porque, por exemplo, imagina que a pessoa, por dentro, ela está morrendo de vontade de ser de fato grosseira com você. Mas ela tem crenças que limitam isso, que impedem isso. Crenças de criação. Ela sempre aprendeu que não pode desrespeitar a pessoa sendo grosseira. E aí ela acaba demonstrando o mesmo desrespeito que é característico dela, sem ser grosseira, porque ela se limita nessa parte e acaba tentando ser um pouco mais educada ao falar com você. O que não impede o desrespeito nesse caso. Diante de um feedback. Um feedback mal elaborado tende a reforçar a tendência de autoavaliação negativa. Agora, não estamos mais falando do perfil baixo analítico, voltando para o analítico alto, tá bom? Aqui, como é que é um feedback para o cara que é alto analítico? Então, se você não pensar bem como dar um feedback para ele, a tendência é você fazer ele continuar se auto-negativando, digamos assim. Então, avaliando negativamente a si mesmo, que é uma tendência que ele já tem, naturalmente. Agora, se você der uma boa devolutiva, isso provavelmente vai ser construtivo e estimulante para ele. Quando for necessário dar uma bronca, entre aspas, né, deve ser individual, sempre, nunca na frente de ninguém, para não expor a pessoa, e deve lembrar que os efeitos de uma repreensão são bastante duradouros no analista. Pode ficar remoendo ali, frase por frase, tudo que você falou, palavra por palavra, durante muito tempo. Então, por isso que é importante você pensar muito bem como dar um feedback para a pessoa. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou compartilhar com você o feedback sanduíche. O feedback sanduíche é aquele que você vai ter uma primeira camada de pão, depois vem o recheio, depois vem o pão de novo. A camada de pão é uma coisa que é fofa, né? A parte boa, uma coisa que você vai falar de positivo dele. E no meio é o recheio principal, que é o que você de fato quer dizer. Então, se eu quero te dar uma bronquinha, um feedback de melhoria, em vez de eu chegar pro analítico e falar assim, ó, pô, cara, você fez esse trabalho aí, ó, mas não deu certo não, você tinha que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Putz, o cara vai ficar arrasado, né? Ó, feedback mal elaborado reforça a tendência de autoavaliação negativa e ele vai ficar arrasado com aquilo. O que você faz? Você chega para ele, primeira camada de pão, ser fofo. Fala para ele assim, ó, fulano, sabe aquele trabalho que você fez? Nossa, olha, ficou muito bom. Eu percebi que em tal item, tal coisa assim que você fez foi sensacional. É muito inteligente da sua parte, achei incrível. Agora vem o que você de fato quer dizer, o recheio principal. Sabe, eu queria te falar uma coisa que talvez você possa acrescentar. Olha a sacada na forma de dizer. Você não está criticando ele. Você está acrescentando uma coisa que vai fazer ele fazer o trabalho dele melhor ainda, que você disse que ele fez bem. E aí ele vai gostar disso. E você não pode usar uma palavra que é o mais, entendeu? O mas é um operador linguístico, neurolinguística, que negativa o que você falou antes. Então, se você chegar para a pessoa e começar certo, falar, fulano, sabe aquele trabalho que você fez? Gostei de tal coisa, nossa, ficou muito bom. Mas, putz, aí você perdeu. Falou o mais, é o mesmo que você dizer para ele, ó, tudo que eu falei daqui para trás é mentira. Escuta o que eu vou te falar agora, ficou uma bosta. Entendeu? Não fala mais. Usa sempre o adicional, aditivo. Então seria a palavra e, é o ideal, que é um operador neurolinguística de adição ao que está sendo dito e não de negação ao que foi dito antes. Vamos reconstruir a frase. Fulano, sabe esse trabalho que você fez? Foi muito bom isso, isso e isso. Nossa, aquele detalhe assim, achei sensacional. Olha, parabéns. E eu observei que para você fazer isso melhor ainda, tem um ponto que eu gostaria de comentar. Sabe tal coisa assim, assim, assim? Você já pensou se você fizesse dessa forma? O que você acha?
recheio principal, falou o que você tinha que falar, que é o ponto de melhoria. Agora vem finalizar com a última fatia de pão, que é fofinho de novo. Já pensou o quanto seu trabalho vai ficar ainda melhor se você fizer assim? O que você fez? Falou que estava bom, colocou o que faz ficar melhor ainda e concluiu afirmando a capacidade dele de ser melhor, que é o que o analista quer, sempre ser melhor. Ele vai te adorar. Ele vai colocar aquilo em prática instantaneamente. Faz sentido para você? Totalmente diferente de você dar o mesmo feedback para o autoexecutor. Você chegar para o autoexecutor falando desse jeito, ele vai falar assim, viu? Fala logo, o que você quer? Vai direto ao ponto. Não fica enrolando, não. Então você chega para o executor e fala assim, ô amigo, aquele trabalho que você fez, se você fizer de tal jeito, vai dar mais certo. Pronto, resolveu o problema. Entendeu? Simples. Você vai demorar mais ou menos meia hora para dar esse feedback para o analista e o mesmo feedback para o executor você faz em no máximo 3 minutos para estourar. Muda totalmente até a duração das coisas. Aí a gente fala assim, será que uma sessão de coaching tem uma duração específica? E eu falo para você, não. Principalmente em variação de perfil. Porque é muito fácil você conseguir fazer uma boa sessão de coaching com uma boa ferramenta aplicada em 40 minutos, se for um executor. Mas é praticamente você fazer isso com um analista é praticamente impossível. Eu já peguei analista que eu demorei 2 horas para conseguir fazer a sessão e aí eu não tinha como continuar por questão de ter outro cliente na sequência, né, ter outro atendimento na sequência e eu ser obrigado a particionar a sessão no meio. Mas você fala, a habilidade do coach é a habilidade que você desenvolve de fazer a sessão sempre em 1 hora. Não é, filho, não é sempre a habilidade do coach. Você pode desenvolver a habilidade de lidar bem com o perfil? Pode. E aí vai melhorar? Vai. Mas não 100%, porque a pessoa é do jeito dela e você tem que fazer do jeito dela, entendeu? Então, a menos que você tire muita informação e deixe de falar muita coisa que era importante e fique ali patinando na mesma informação que o analítico, né, aquela necessidade de ficar remoendo e remoendo, a menos que você tire um monte de informação, você vai demorar mais com o analítico. Não tem jeito. Principalmente quando você tem que ajudar ele nessa questão do feedback. Lucas, para contribuir, eu passei pela mesma coisa que você, peguei executor e peguei o analista, realmente o que você fala é fato, você termina muito mais rápido quando você está fazendo a mesma ferramenta com o executor do que quando você está fazendo a analista, mas assim, eu percebi que tem um problema grave, e eu acho que é isso aí, talvez bata para todos, é quando você entra numa seara em que o coach acha que ele tem domínio, principalmente se ele for analista. Uhum. Se ele achar que ele tem um domínio daquele assunto que você está falando, é muito mais complicado você mostrar um outro lado para ele daquele assunto. Porque ele já analisou de todas as maneiras. Talvez você nem deva tentar. Ele já analisou de todas as maneiras, ele já fez de todos os ângulos, e você demovê-lo para ele ver de uma maneira diferente, às vezes é complicado. Às vezes é preferível particionar realmente a sessão, deixar ele digerir, que aí ele vai digerir aquilo, e aí depois você voltar numa próxima sessão, você tentar novamente. E aí, tentativa. Mas se você vê que não tem como prosseguir, é melhor nem tocar. Realmente não é melhor nem tocar. Eu digo isso porque eu tive uma coach que ela era analista, provavelmente, pelo perfil dela, como a maneira toda que ela executou de tudo, detalhista ao extremo, em que ela ficou claro que ela fez uma escolha vocacional pautada por outras pessoas, mas ela não queria mudar. Então, assim, ela não queria mudar e aí eu tive que fazer. Então tá, beleza. Mas eu parei esse tópico, ela trabalhou isso interna nela, ela foi lá fazer um teste vocacional, foi fazer alguma coisa para ver se tinha algum fundamento, entendeu? E depois, quando ela voltou na próxima sessão, ela voltou já, não, eu fiz um teste. Antes ela não queria nem escutar, então eu tive que encerrar a sessão. Na próxima ela, não, eu fiz um teste, vi isso, vi aquilo, não sei o quê. E aí, como ela viu
na mente dela, ela resolveu e buscou detalhes, subsídio, para continuar naquele tema, a gente pode voltar. Porque se for de primeira, de levada, não ia dar certo. Não ia porque ela já estava... Pela gama de detalhes que levou ela a chegar àquela conclusão vocacional, ela não ia mudar nunca. Nunca. E aí não ia desandar e acabar com o rapport do coach com o coach. Você Realmente, acaba tendo aí... que ter esse respeito muito profundo pela opinião da pessoa, pela forma dela, porque ela não é aberta. Principalmente depois que ela vai estar aberta antes de tomar a decisão, ela vai estar aberta porque ela vai estar no processo de análise. Mas uma vez que ela teve um veredito, é isso, para ela é isso mesmo, entendeu? E aí você tem que ir de acordo com o que ela quer. Travou. Tá travando? Não, tá normal. Voltou. Beleza. Beleza, vamos dar continuidade aqui então. Falamos do feedback. Síntese, palavra-chave. Exatidão, correto, cuidadoso. É uma palavrinha aqui, ó, correto, lembra regra. A gente falou muito de regra lá em cima. É aquela pessoa que realmente gosta de fazer as coisas muito certinho, muito detalhado, muito do jeito certo. Então, exemplo de profissão, a gente até citou na última aula, né, sobre o planejador. O cara que é analítico é um ótimo perfil para trabalhar dentro de um banco, numa função de, talvez, auditoria, em coisas que envolvem esses detalhes. Se você colocar um analítico para trabalhar em algumas funções que envolvem criatividade ou rapidez e agilidade na tomada de decisão, você funde a cabeça da pessoa, não funciona. Não coloque ele em linha de execução, em linha de frente, o cara para ser vendedor de rua, o cara para ser gerente de marketing, não vai dar muito certo. Porque o cara precisa pensar rápido, precisa agir rápido, e ele não tem esse tempo porque ele precisa de ter essa necessidade de todos os detalhes, de fazer tudo certinho. Sob tensão, no desequilíbrio pode se calar ou se retirar. Ele fica na dele. Principal necessidade, segurança. Então aí, ó, valores. Quando você for trabalhar valores do seu coach, o analítico normalmente vai ter segurança entre os 5 principais valores, se não for o primeiro deles. Não gosta de jeito nenhum de imprevistos e de riscos. Para incentivar o cara que é analítico, o que você faz? Oferece para ele mais segurança e garantias. Então, pensa comigo, se você oferecer para um cara que é analítico um serviço, né, para ele trabalhar lá por conta, né, freelance, onde ele vai ter a possibilidade de ganhos astronômicos, dependendo do esforço dele, ou para ele trabalhar na prefeitura, ganhando um salário mínimo, com cesta básica, auxílio não sei o quê, auxílio mais não sei o quê, mais vale transporte, mais alimentação, mais refeição, mais médico, mais convênio, ele vai preferir a prefeitura. Ganhando salário mínimo, ele vai preferir a prefeitura. E eu tenho muito conhecido assim. Tive a oportunidade pessoalmente de trabalhar na prefeitura, numa cidade lá em São Paulo, na diretoria de uma secretaria, e um dos funcionários que era do meu setor, que estava diretamente abaixo de mim, estava há quase 30 anos na função e ganhava salário mínimo. E ele estava feliz da vida. Ele adorava aquele trabalho. Adorava aquele trabalho. Por quê? Ganhava pouco? Não. Porque tinha estabilidade. Olha só. Porque tinha segurança. Tá aqui, ó. Segurança e garantia. Ele tinha certeza que ele nunca ia ser mandado embora. Nossa, que coisa boa. E o filho dele era autoempreendedor e já tinha convidado ele várias vezes para sair, ganhar muito mais dinheiro, e ele nunca aceitou porque não tinha garantia. A garantia para ele é a possibilidade de dar errado. Pode dar errado, então não tem garantia. Ah, mas depende da crise, né? Então não tem garantia. Ah, mas o mundo pode mudar, pode vir um tsunami destruir o Brasil, então não tem garantia. Tem garantia? Então tá beleza. O que o analista faz para conseguir o que ele quer? Ele se aprofunda no conhecimento e se especializa. Ele vai ser especialista naquilo. Estímulo para executar tarefas. Ele deve ser constantemente estimulado a colocar em prática aquilo que foi pensado e que sempre está dando para ele reforços de aprovação.
falando para ele constantemente, vai, faz, tá certo, é isso mesmo, você manda bem, confio em você, seu trabalho é excelente, continua, vai dar certo e manda bala, é isso aí. Subfatores. Lembrando o que são subfatores mesmo? Subfator é o que você vai encontrar naquele perfil combinado a outros perfis. Então a gente vai ter aqui 3 subfatores. O primeiro deles, conexão. Totalmente orientado para regras, usando de regulamentos e procedimentos como parâmetros para apoiar as suas ideias. Quando se fala de conexão, é pela necessidade de se sentir apoiado pela equipe. Então, o autoanalista vai ter isso totalmente, entendeu? É burocracia completa. Se você entrar em uma agência de qualquer coisa, uma agência do governo, uma agência de banco, uma agência de segurança, e você for conversar com um funcionário que é autoanalítico, a agência, por padrão, já orienta seus funcionários a seguirem as regras totalmente, e o perfil autoanalítico já é um perfil que segue as regras totalmente. Qual a probabilidade de você conseguir que aquele funcionário abra uma exceção para você? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Posso dar um exemplo para você. Esses dias estávamos tentando dar entrada nos nossos passaportes. E a minha mãe não estava com a certidão de casamento dela original. Ela tinha todos os documentos dela, ela tinha todos os documentos do marido dela, o marido dela estava junto com ela e outros documentos comprovavam o casamento, como, por exemplo, o nome dela de casado no documento. Isso comprovava a união. Ela tinha cópia da certidão de casamento e ela tinha uma cópia original enviada pelo cartório. O cartório mandou por e-mail uma cópia original, porque o cartório deduziu, esse e-mail é oficial, então esse e-mail vai servir. Agora pergunto, o oficial da Polícia Federal aceitou? Espera aí. Yoda, para. Puguinha. Não! Não. Vou repetir a pergunta para a gente gravar. Pergunta para vocês. O oficial da Polícia Federal aceitou dar entrada no passaporte dela? Não! Não! Por quê? É regra. Precisa ser original. Mas isso comprova... Não importa, tem que ser original. Não importa, não tem exceção, entendeu? Agora, se no lugar daquele cara fosse um comunicador, mesmo tendo que seguir regras, é provável que ele aceitasse. Porque o comunicador abre exceção com facilidade. Ele vai pensar assim, não, mas espera aí, por que eu preciso do original? Para comprovar que é verdade. Mas esses outros documentos aqui comprovam que é verdade. É impossível ser uma fraude. Então beleza, vamos passar, entendeu? Ele aceitaria. Próximo subfator aqui, exatidão. É uma pessoa cautelosa e que odeia cometer erros, verificando várias vezes o seu trabalho. Por ser uma pessoa que pouco corre risco, a segurança é muito importante para ela. Raramente revela informações pessoais. Essa característica se intensifica quando não conta com a sociabilidade e o interesse que os comunicadores têm pelas pessoas. Ou seja, quanto mais baixo for o perfil comunicador, mais alto vai ser essa subcaracterística aqui, esse subfator, em relação a não correr risco, a segurança, e aí ela não revela informação pessoal. Esse perfil aqui não se expõe de jeito nenhum. Então você não vai entrar no perfil dele do Facebook e ver, por exemplo, aonde que ele trabalha, que hora que ele sai de casa, aonde que ele frequenta, com que amigos que ele vai, foto dele em todo lugar, você não vai ver isso aqui de jeito nenhum. Lucas, ele não teria reputação como um valor alto? Reputação, sim. Costumeiramente vai ter um valor alto de reputação. Porque se alguém falar mal dele, não acaba com ele. Ele vai se preocupar muito com a reputação dele. Perceptividade.
Outro subfator. As pessoas que apresentam essa característica têm uma sensibilidade para notar sutilezas que outras pessoas não percebem em seu meio ambiente. Essa característica sobressai quando não conta com a preocupação que o planejador tem em relação aos problemas dos outros e a sua capacidade de concentração. Então, o analista, ele é perceptivo, ele pega os detalhes, ele pega no ar, ele enxerga coisas que outros não percebem. Então, exemplo besta. Está em uma festa e duas pessoas estão interessadas uma na outra, mas não estão demonstrando. Ninguém percebe, o analista percebe. Ele vai perceber um olhar diferente, uma palavra diferente, um gesto diferente. Ah, mas você pegou o bolo para todo mundo, mas quando você entregou o bolo para ela, foi diferente. Entendeu? O analista percebe esses detalhes aí que as outras pessoas deixam passar. Esse é só um exemplo. A gente pode aplicar isso para tudo, inclusive para o trabalho. O analista percebe com mais facilidade aonde que o negócio pode dar errado. Como a gente já falou bastante disso, então não preciso falar. Só estou dizendo que a perceptividade é aplicada nisso também. Então, o comunicador e o executor não vão se dar conta do que está podendo dar errado naquele projeto, naquela ideia dele, e o analista vai perceber sim. Ele não vai deixar passar nada. Pontos fortes agora. Dessa parte para trás, tudo em ordem? Alguma coisa para falar? Alguma pergunta? Beleza, então. Dá sequência aqui. Pontos fortes. Na parte de emoções. Aqui a gente vai falar agora dos pontos fortes, depois a gente vai falar dos pontos de melhoria. Em 3 áreas, que é emoções, relacionamentos e atividades. Em relação às emoções, é uma pessoa que sente amor pelas músicas, pelas artes, gosta bastante disso, é sensível, tem uma natureza rica, é uma pessoa rica de sensibilidade, percepção, como a gente estava falando. Capacidade analítica, reage fortemente à emoção e pensador profundo. Ele é dado à reflexão, você consegue ter uma conversa sobre a vida extraordinária com essa pessoa. Em relacionamentos, como que ele tem pontos fortes em relação aos outros? É amigo em quem se pode confiar, é uma pessoa com quem você pode confiar totalmente. É amigo ao ponto de autossacrifício. Olha que incrível. Ele deixa de fazer o dele, deixa de pensar nele, pelo outro. Lembra, lá no comecinho da aula a gente falou, o executor é totalmente voltado para si mesmo, nada para os outros. E o analista é o contrário, é totalmente voltado para os outros e nada para si mesmo. Ele se sacrifica pelo outro. Ele faz amigos com cuidado, escolhe bem, porque ele quer confiar assim como ele é confiável. Tem profunda afeição pelos amigos. A amizade desse cara é a amizade mais profunda que tem, mais íntima que tem. E agora em relação às atividades, nas coisas que ele faz, quais são os pontos fortes? Forte tendência para o perfeccionismo, a gente falou, extremamente perfeccionista, gosta de trabalho analítico e detalhado, tem autodisciplina, isso é bom, muito bom, ele é autodisciplinado, sempre leva a cabo aquilo que ele começa, faz direitinho, certinho, tintim por tintim. Grande pendor para o trabalho intelectual, ou seja, ele tem a tendência sempre de fazer algo que envolva a mente, a intelectualidade. Ele pensa muito, ele se especializa, ele estuda, ele se aprofunda, então vai pender a isso. Consciencioso ao ponto de observar minuciosamente as coisas. Aquelas minúcias, como a gente falou, os detalhes que as pessoas não percebem, esse perfil percebe. E ele é bem dotado de inteligência com as tendências para ser um gênio. Talvez quase um Einstein aí, no seu ramo, na sua área, enfim. É os famosos CDFs ou nerds. Como eu disse, isso daqui é tendência, não significa que seja, tá bom? Estamos sempre analisando aqui o que é bem provável, o que faz parte do perfil.
E agora, quais são os pontos de melhoria? O que ele deve desenvolver aí? Procurar em si mesmo pontos a desenvolver. Em relação à emoção, o problema é ele mesmo. Muitas vezes pode se apresentar depressivo, triste, pessimista, até sempre olhando o lado negativo das coisas, gosta de sofrer. Não é um gostar no sentido de ele gosta de verdade, ele fica feliz com o sofrimento, não. É gostar no sentido de estar sempre alimentando o seu próprio sofrimento. É hipocondríaco, é introspectivo, ao ponto de se prejudicar. E é orgulhoso. Lembra que a gente estava falando agora em cima, Cássia? É difícil você mostrar para ele um ponto diferente? Ele é orgulhoso, o jeito dele porque ele já analisou, ele já sabe, é assim mesmo, não tem jeito, entendeu? É difícil mudar. Não, moça, é assim mesmo. É porque ele estuda muito, né, Lucas? Uhum. Então, a pessoa detalhista, ela vai no extremo. Por exemplo, o meu detalhista que eu falei, o coach, era advogado. Então, tipo, lei, ordem, né? Aquela coisa bem regrada. Quando tinha que falar sobre abstração, exercício de PNL, era bem complicado. Bem complicado. Então, tipo assim, ele tem uma proficiência em certas coisas e que levam ele a um raciocínio mais, não seria objetivo, mas cartesiano, entendeu? Então, assim, às vezes, se ele tem muito sentido do que ele está fazendo, realmente, ele demanda que o coach ele tenha mais sensibilidade e maior preparo para lidar com ele, porque você não vai conseguir, você vai ter que explicar para ele por que vai fazer um exercício de visualização, aonde você está querendo chegar, quais são os benefícios. Você vai ter que trazer muita informação científica para ele, para convencer ele aquilo. Vai, porque eu vi isso nessa coach, que ela, para mim, ela foi um perfil altamente analista, apesar de eu não ter feito o disco dela, mas pelas características dela dá para saltar os olhos. Então, tipo assim, eu quis uma vez defender uma linha de uma coisa e que ela não acreditava. A explicação, eu tive que mudar totalmente a explicação, porque ela achava que a minha explicação estava indo numa tendência espiritualista. Então, eu tive que refazer tudo pela física quântica, para poder, toda a explicação, para poder, aí sim, ele executar o exercício. Entendeu? Então, tipo assim, você tem que ser múltiplo na hora de falar, porque você pode barreirar em algumas coisas, porque eles são muito concretos, eles são muito de fatos, muito de dados. Então, você tem que ter essas informações muito bem claras para quando falar com ele. É diferente do executor, do comunicador, em que você vai conseguir, vai falar para ele, olha, esse exercício vai resolver, vamos fazer ele? Ele vai fazer. Ele não vai precisar de muitos dados. O detalhista não, você vai ter que dar dados. E os dados têm que estar coerentes também com as crenças dele. É por aí, por isso que eu falei. Eu ia por uma linha e eu tive que refazer tudo que eu estava falando pela física quântica, porque a pessoa é muito concreta, muito abstrata, e ela acabou fazendo exercício, né, para o caso dela, mas eu tive que explicar pela física quântica. Aí sim, dando argumentos científicos, com dados, fatos, números, eu consegui com que ela realizasse, então, o exercício de PNL. É isso mesmo, Cássia. Isso aí que você falou uma coisa certeira. Você tem que trazer os dados e eles têm que estar alinhados com as crenças da pessoa. Deixa eu voltar aqui. É um perfil que não... como ele não está aberto a muita mudança, né? É difícil você, às vezes, você se colocar, porque ela não é aberta só à mudança. Você saindo vamos dizer assim, do âmbito dela, da zona de conforto dela, né? Você está saindo das crenças dela, você sai da zona de conforto dela, ela não aceita de imediato.
Então, para que você consiga que ela obtenha um resultado, né, que ela faça um determinado exercício, alguma coisa, para que ela obtenha uma certa evolução, você tem que ir margeando a zona de conforto dela, margeando as crenças dela, para mostrar a ela que aquilo é possível, entendeu? Porque senão é um choque muito grande. Porque você tem que tirar ela da zona de conforto, tirar ela da crença, ainda fazer uma coisa nova. Olha, você está com 3 pontos que o detalhista é uma barreira concreta. É como se você estivesse criando uma barreira para ele. Uhum. Ele não vai querer andar. Entendeu? Isso é que eu, assim, percebi quando eu lidei com um perfil muito analista. Se ela tiver mais ou menos alguma coisa, mas quando a pessoa é muito analista, tem exatamente tem essa coisa de você ter que puxar muito para a concretude, muito para esse lado. Então, assim, essa foi eu tive alguns coaches que eles deram trabalho, mas eles renderam muito conhecimento. Quanto mais a gente aplicar, mais a gente vai se especializar e mais a gente vai aprender a lidar com cada perfil, que é o nosso principal objetivo. Isso aqui é um grande preparativo. E o perfil analítico, por gostar muito dessas informações, dos dados e tudo mais... Desculpem. Esse relatório, análise de perfil comportamental, é sensacional para o perfil analítico, porque preenche ali aquele desejo que ele tem de informação. Ele vai ler aquilo, ele vai devorar aquilo, ele vai adorar aquilo. É sensacional. Então, super indico, sempre vou indicar para vocês em qualquer processo, especialmente em caso que você percebe que a pessoa é mais analítica, aplique o teste e dê para ela de presente ali o relatório impresso. Se possível, o relatório completo, que é aquele estendido, que tem mais folhas. A gente já falou sobre isso ou não? Acho que já, né? Mas de qualquer forma, se não falamos, a gente vai falar sobre isso. Continuando aqui, pontos de melhoria em relação... Desculpa. A Letícia tá com a cachorrinha no colo. E a cachorrinha é brava, ela tá com medo. Peraí. Nina, vem aqui. Pronto. Eu chamei a Nina, veio todos os outros, Yoda, vem aqui. Olha, gente, o nosso mascote, olha só. Opa, deixa eu tirar o fio. Olha que fofo. Ô, meu filho, ô, meu filho. Esse é o Yoda, gente, ó. Lembra do Yoda? Nosso mascotinho. Menino. Menino. Vamos lá? Tô dando aula agora. Vai lá brincar. Não dá pra mim ficar com você no colo agora. Não, menino, vai, desce. Eu não quero descer, gente. Olha que lindo. Nossa, esse cachorro é demais. Vai. Vai. Pronto, foi. Voltando. Nos relacionamentos agora. Quais são os pontos de melhoria na parte de relacionamento? Critica os defeitos dos outros. Busca sempre a perfeição e julga tudo de acordo com os seus ideais. Aí a gente acabou de citar, né? Cássia falou, em relação às suas próprias crenças. Temeroso com o que os outros pensam dele. Desconfia de todos. Pode ter um violento acesso de cólera após um prolongado período de animosidade. Palavras não muito comuns aqui, então vamos falar essa frase de um jeito diferente. Ele pode ficar muito nervoso depois de se relacionar com uma pessoa que não é muito amiga, que não fala muito bem com ele. Então, a ideia de um acesso de cólera é a pessoa se sentir mal com aquilo, é ficar nervoso. Não é o nervoso do executor, ficar puto, não. É o nervoso de ficar mal pra caramba. Aquele nervosismo interno, dor de barriga, sabe? É esse tipo de nervosismo. Ele fica assim. Você discutir com ele por muito tempo, nossa, ele vai ficando cada vez mais introspectivo, nervoso, desesperado. Sabe quando você era mais criança
e sua mãe chegava para você, seu pai chegava para você e falava assim, ó, precisamos conversar. Não, você nem comia, nem, não fazia mais nada, até a conversa acontecer. Você ficava remoendo aquilo. É esse nervosismo que eu estou falando. Você tem esse exemplo para você entender o que a pessoa sente por dentro nesse negócio aqui. Esse acesso de cólera, violento acesso de cólera. Não é ele ser violento. Entenderam? Acho que eu fui claro, né? É ele ter um violento, uma dor violenta, um violento acesso de esse nervosismo interno aí. Se sentir muito mal. Muitas vezes se sente ferido profundamente. E é interessante aqui, gente, é que não precisa de muito para isso acontecer. Às vezes, uma coisinha pouca que você fala para ele já é o suficiente para ele se ferir lá no fundo. Lá no fundo. Quanto mais... Olha o que eu vou te falar agora. Quanto mais ele pensou, planejou, estudou, se especializou para fazer uma coisa, e quanto melhor era a intenção dele em ter feito aquilo, mais ele vai se ofender com a crítica. Você chegar para ele e falar algo do tipo muito simples. O cara, ele planejou tudo, estudou, foi a fundo para fazer um negócio para você. Fez com a melhor das intenções. E você chegar para ele e falar algo do tipo bem simples assim: ah, legal, ficou bonzinho, gostei. E demonstrar para ele nessa forma de falar, você não criticou, você não falou nada de mal, mas demonstrar para ele que não foi tudo aquilo, pronto, já pode ser o suficiente para ele se sentir assim profundamente ferido. Olhar, nossa, acabar o mundo dele ali. Desgosta daqueles que se opõem. Ele não gosta de oposição. Por quê? Lembra? Ele é o gênio, ele é o super inteligente, é o cara que estudou, é o cara que é especialista. Então, se você se opor a ele, ele não vai gostar, porque ele sabe, ele tem certeza do que ele está falando. É totalmente diferente do comunicador. O comunicador, em geral, não tem certeza de nada. Tá tudo bem, é amigo de todo mundo, fala sobre tudo, aceita tudo, gosta de novidade. Ah, eu penso assim, você pensa diferente? Como é que você pensa, cara? Deixa eu ver. Nossa, que legal, adorei o seu jeito de pensar. E o analista, não. Por que você pensa assim? Não, mas assim tá errado. Ó, aqui, eu vou mostrar para você. Ó, eu fiz pesquisa, eu li, não sei o quê, não sei o quê. Então acaba sendo um pouco difícil de conviver nesse sentido, apesar de ele ter profundos amigos, né? Amizades muito íntimas. E em relação às atividades, é indeciso, é muito teórico e pouco prático, pensa demais e faz de menos, cansa com muita facilidade, hesita muito para iniciar novas empreitadas. Aí aqui entra aquele negócio que a gente estava falando do tempo. O planejador não tem atraso para começar. Ele tem o tempo certo. Planeja, vai e faz. Agora, o analista, sim. Aí vem aquele sabotador que eu falei. Se o planejador estiver associado ao analista, aí ele tem que planejar muito bem e pensar demais, aí ele acaba não fazendo. Aí tem esse atraso. Aí vai ter o delay. Hesita muito para dar início. Analisa de forma exagerada, o que leva ele a acabar se desencorajando. Porque quanto mais você analisa, mais merda você encontra. Faz sentido essa frase para você? É a mesma coisa um carro. Você vai comprar um carro novo, um carro zero. Se você analisar pouco ou nada, o carro vai ser maravilhoso. Quando você começar a analisar um pouquinho, você vai ver que não é tão bom assim. Se você analisar mais um pouquinho, você vai encontrar um defeito aqui ou lá. Se você analisar mais um pouquinho, você vai perceber que o carro é uma bosta e que você fez a pior escolha da sua vida. É mais ou menos o pensamento do analista. Quanto mais você analisa, mais merda você encontra. Aí desencoraja. E aí acaba, se ele analisar antes, ele não compra. Se ele for analisar, esse exemplo do carro que eu dei, se ele for analisar antes de comprar, aí ele não compra. Aí ele vai para outro, aí ele vai analisar tudo de novo, aí ele também não compra. Ele nunca vai encontrar um carro bom o suficiente, porque não existe perfeição e ele sempre busca perfeição. Sua ocupação na vida tem que exigir o máximo de sacrifício, abnegação e serviço. E ele fica deprimido com as suas próprias criações. Por quê? Como eu disse no exemplo do carro, não existe perfeição. E é a perfeição que ele sempre busca.
Bom, gente, tudo isso aqui é o perfil analítico. Falei de todas as qualidades, características fortes aí, fantásticas, tudo que ele tem de bom. Falei dos pontos de melhoria e falei de como que a gente busca isso aqui no nosso cliente, no nosso coach. E eu disse que eu ia falar para você um pouco de como lidar com quando o cara tipo é executor e analista ao mesmo tempo. Como que você lida com isso? É uma pessoa que vai ter muito conflito interno, conflito dentro dela. Porque a partir do momento que ela quer executar, o executor dela grita dentro dela, vai e faz e pronto, o analítico bloqueia. E pode acontecer, e eu já vi muito isso, de esses perfis dentro da pessoa serem tão brigando tanto entre eles, que ela acaba demonstrando mais de um em determinadas situações e mais do outro em determinadas situações. Tipo, ela consegue ser mais executora no trabalho, mas em relacionamento é super analítico e aí tem uma vida ruim de relacionamento, tem dificuldade com novos relacionamentos. Ou o contrário, entendeu? Não importa, enfim, é isso que eu estou dizendo. E aí ela fica sempre com esse conflito interno. E quanto mais conflito ela tem, aqui, ó, fica deprimido. Mais para baixo ela fica. Mais negativo ela fica. Lucas, assim, olhando todos os perfis, assim, né? A gente já passou por todos, esse é o último. Assim, uma conclusão que eu chego é que o perfil, na realidade, os dois perfis que são mais orientados a resultado é o analítico e o executor. Aí, é contraditório? Porque todo mundo diz que o analítico não apresenta resultado. Ele demora... Não, Cássia, peraí. Na verdade... Mas os dois são orientados Deixa eu só concluir. Todos são orientados a resultado. Só que o analítico, ele tem tanto medo do errar, ele é orientado tanto ao resultado positivo, ele quer tanto o positivo, ele é tão orientado ao positivo que ele trava, pelo medo de errar. Ah, entendi. Entendi o que Entendeu você onde eu estou querendo? É diferente do executor. O executor não tem o medo de errar. Então, ele é orientado também a resultado, mas ele não trava, porque ele não tem o medo de errar. Então, tipo assim, para mim, os dois, eles são muito parecidos. Dois grandes perfis orientados a resultado. Sendo que, como o analítico é um perfil que tem esse grande medo do errar, ele acaba travando. Entendi o que você quer dizer. Faz todo sentido. Quando você diz que uma pessoa ela e é ao mesmo tempo, e ela briga, e o que está aí em jogo não é o fato de executar. O que está aí em jogo aí, para mim, é o medo do errar. Sim, exatamente isso. É o medo do errar. Não é o executar, porque os dois são orientados à execução. Os dois querem executar, cada um da sua forma, né? Mas os dois são orientados a executar. Mas o medo de errar faz com que o analista ele trave, ele seja meticuloso, ele seja perfeccionista. E aí parece que ele não é orientado a resultado. Mas assim, a minha visão dos perfis é que os dois são os mais orientados a resultado. Mais do que o comunicador, mais do que o planejador. Vamos colocar essa palavra. E o analista são os melhores, assim, voltados a resultado. Vamos colocar essa palavra orientados ao resultado, vamos substituir ela por algo do tipo assim, ó. São os perfis que mais estão focalizando o resultado. Porque todas as suas decisões vão ser tomadas com base no resultado. Coisa que o planejador e o comunicador é menos. Nesse sentido, faz todo sentido mesmo. Totalmente. O planejador, ele é mais voltado para o processo. Ele foca no processo. Em como tem que ser feito. Ele também não quer errar. Mas ele também não quer errar. Mas ele não tem essa neura que existe no analista. Exatamente. De travar totalmente. Ele seria um executor mais cauteloso. Isso, um executor mais cauteloso. O planejador é o executor cauteloso. Muito bem definido. O planejador, ele tem o foco dele no processo, para que funcione corretamente.
O comunicador, ele tem o foco dele no agora. Ele não está preocupado com amanhã, nem com o resultado, nem com nada. É só o agora. Agora vamos fazer isso, depois a gente vê. O executor, ele está totalmente preocupado com o resultado. Tem todo sentido isso que você falou. E ele quer o resultado para agora. Então ele faz, mesmo que faça errado. E o analista, ele está totalmente preocupado com o resultado. Mas ele quer o resultado perfeito, e aí ele não faz. É o contrário do executor. É isso mesmo. Perfeito a sua descrição. Gratidão aí pela contribuição. Muito, muito bom. Aí como é que a gente lida então com esse conflito interno dos dois? O primeiro passo, e mais importante de tudo, é fazer a pessoa entender isso. Porque não é, na verdade, a gente que tem que lidar, é a pessoa que tem que lidar. A gente vai ajudar ela a entender esses perfis e clarear a mente dela para que isso é apenas um perfil. Essa frase vocês vão usar sempre na sua análise. Fulano, é apenas o seu perfil. Não é você, é o seu perfil, porque perfil pode mudar. E se a pessoa entender isso, ela consegue tirar aquele peso do eu sou assim mesmo, não tem jeito. E que é uma crença limitante que muita gente tem. Eu sou assim mesmo, não tem jeito. Sim, é uma crença não, popular, é uma crença popular. Antigo. Aí você fala, não, amigo, você não é assim mesmo. É apenas o perfil que você Síndrome está de Gabriela. demonstrando. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Exatamente. Então, ajudando ele a entender isso, uau, você já fez muito, mas muito por essa pessoa, entendeu? Mas muito mesmo. Mostrando para ele os perfis e falando isso para ele, o peso já sai das costas, sim, já sai um peso gigantesco. E depois disso, conforme você for identificando ao longo do processo esses conflitos na tomada de decisão, você lida com ele fazendo perguntas poderosas em relação ao perfil. Como, por exemplo, fulano, fale para mim, você acha que o que está te bloqueando a fazer isso é o seu lado analítico, que analisa demais e que está dizendo para você que talvez não dê certo? Aí a pessoa vai pensar, vai olhar, vai concordar, vai falar assim, é verdade, pode ser. Assim, então, se você concorda comigo que isso é apenas o seu lado analítico, que tal você olhar pelo seu lado executor? O que o seu lado executor diz para você fazer? Meu lado executor diz que está ótimo, que eu posso fazer assim. E aí, o que te impede, exceto o seu lado analítico? Tem alguma coisa realmente te impedindo? A pessoa vai dizer não. Eu falei, então vai lá, faz. Entendeu? É mais ou menos isso. Dessa forma, você vai destravando, desbloqueando o seu coach, ajudando ele a lidar com esse conflito e pesar melhor um perfil e outro. Assim, o analítico tem uma função muito importante na sua vida. Fazer com que você faça o melhor. E do jeito que você já planejou, não vai ficar bom? Vai. Então, o que o executor te diz? Vai lá e faz. É isso, minha gente. Então, pessoal, acho que a gente chegou ao final aqui desse último perfil que foi o analítico. Conseguimos abordar bastante coisa. Vou deixar aqui na área de membros, aqui embaixo, em algum lugar, o link para você poder baixar esta apostila aqui que a gente está estudando, para você ter ela completa. Na próxima aula a gente dá continuidade falando a respeito disso aqui, né, que são os índices, energia, IEM, IA, tal, como é que a gente avalia tudo isso daqui. A gente vai abordar todos eles, também vamos abordar os gráficos, tem alguns gráficos aqui, e aqui embaixo tem a roda de competências, enfim. E aí tudo isso aí vai ajudar a gente a ter uma clareza ainda maior sobre o perfil da pessoa, tá bom? Opa, caiu. Beleza, pessoal. Chegamos então ao final aqui da nossa aula. Foi um prazer estar com vocês. Muito, muito bom mesmo. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido bastante, bastante mesmo. Qualquer dúvida me chama. Não esquece de baixar a apostila. Vai estar aqui embaixo em algum lugar aí o link para você poder fazer o download. Eu vou estar sempre disponível aí no suporte. Pode me mandar um e-mail, pode me chamar aí pelo WhatsApp, pode me chamar aí pelo Facebook, da forma como for mais fácil para você. E a gente vai dando continuidade, tirando as dúvidas. Mais alguma pergunta? Tranquilo, Lucas.
Perfeito, então. Então, um super beijo para cada um de vocês e até a próxima aula.